Eu sou Yuri, seja bem-vindo ao meu canal. Neste vídeo ele fala sobre o segundo episódio da segunda temporada de Solo Leveling. O episódio começa mostrando o Dion, né, recrutando as novas sombras, né, no caso, Sombra dos Ursos, cujo qual ele derrotou. E após Open, temos ali o pessoal do lado de fora do portão, né, no caso o Bayek, mas os outros ali olhando aquele portão vermelho. Do lado de fora do portão, já tinha se passado 3 horas, então no caso 3 dias lá dentro. O pessoal tava comentando ali que tava ficando complicado ele estar vivo e tudo mais. E o Dong So, irritado por isso, né, afinal ele queria pegar o Dion, mas o Dion lá dentro ele não tinha como fazer isso. Então ele começa meio que se retirar dali, irritado por não poder dar ele mesmo a lição do Junwo. Então ele questiona ali por que o Junwo estava no portal da guilda Tigre Branco, sendo que ele não faz parte daquela guilda. Então o gerente Han, né, acaba falando ali que era um conhecido, que pediu lá, explica a situação, que pediu pra entrar e ele acabou liberando. E o Douglas, obviamente, né, viu que tem coisa ali, porque ele sabe que o gerente Han tem um bom olho pra pessoas, ou seja, ele já agarra o gerente pelo pescoço e já questiona o que foi que você achou dessa vida, o que você descobriu, né? Querendo algumas informações sobre o Junwo. Aí o Bayek vendo aquilo, né, vendo seu funcionário sendo ameaçado, vai lá e impede ele. E ali começa meio que um conflito entre dois ranking S, né? Entre o Bayek e o Dong So. Então, quando eles vão começar a trocação de soco, o Jinchu, que tava ali, né, pra vigiar o Dong So, né, monitorar ele, se põe ali no meio e segura os golpes dos dois. O Jinchu, como ranking, obviamente, seria receber esse golpe dos dois com força total e virar panqueca, mas os dois ali se seguraram um pouco e as coisas puderam ficar um pouco mais sob controle, né? Apesar do Dong So estar irritado com aquela situação, né? E ele e o Baek não se dão muito bem. Então, o clima ali estava bastante tenso. O Jinchu tenta ali explicar, né, pro Dong So o que aconteceu, que ele mesmo havia reavaliado o Jinwo e que ele era de fato um ranking e não entendia ali o porquê do Dong So estar atrás dele, né? De acordo com o relatório da equipe de investigação, o irmão dele havia morrido por conta de uma criatura mágica. Só que o Dong So não acreditava nisso. E ele fala ali, ó, eu sei que não foi ele que matou, quem matou foi o outro lá, foi o ranking dele, o riquinho lá da construtora. E ele admite, ele, Dong So, que você tá indo atrás do Dion porque ele tá com vontade de matar, ele quer matar, ele tá inventando qualquer justificativa pra matar. Até porque, né, o irmão dele era um caçador mais forte, então o ranking não teria como derrotar. Então, provavelmente foi de ranking dele, afinal é rico, né, tem dinheiro, pode comprar bons equipamentos. Então ele acreditava que era o Yodin, né, que tinha feito tudo aquilo. Mas ele queria de toda forma matar o Dion, ou satisfação, porque ele quer fazer aquilo e pronto. Ele admite ali na cara dura, eu só quero matar ele, pronto, tô arrumando qualquer razão aqui sem fundamento. Após isso, o Dong So se retira dali, né? A gente vendo ali que meio que todo mundo tava pessimista sobre o retorno do Dion. Ele, por saber do potencial dele, acreditava que ele voltaria vivo. Enquanto isso, dentro da masmorra, né? O Kim tava vagando ali sozinho, afinal tinha perdido todo o seu grupo, tava só com a armadura que ele tava vestindo. Ele encontra lá os ursos que o Dion tinha derrotado. Ele percebe que aquele ranking fez isso, só que fala, não tem como, deve ter sido os elfos do gelo. E sai correndo por ali, né? Com medo dos elfos do gelo estar atrás dele. O Kim, por ficar vagando naquela floresta, acaba encontrando ali o acampamento, né? Onde o Dion e o pessoal que tava com ele tava lá, né? O Dion não estava naquele momento. Ele, ao ver aquele povo ali, né? De agasalho, de comida, tudo, fica extremamente furioso. Porque ele fica, pô, minha equipe só perdeu porque não tinha equipamento adequado, não tinha suprimento, não tinha isso, não tinha. Eu vi aquilo, ele culpa eles, né, por eles terem equipamento, né, estarem equipados para aquela situação e não ter contado nada para ele, né, obviamente. Se ele só, vamos supor que ele tivesse equipamento próprio para aquilo ali e falasse para ele, certamente o Kim ia tomar aquilo, né, e o Dion não falou nada. Tanto que quando o Dion ouviu lá que ele tava separado, percebeu na hora que era uma péssima ideia. Se tivesse ficado tudo junto, o Dion tinha protegido ali todo mundo, provavelmente. Mas enfim, o Kim agora tava revoltado com tudo aquilo, né, querendo culpar eles, ao ver a Redinha ali, né, que tinha deixado ele para ficar com ele ali. Ele pensou, então ela sabia que ele tinha alguma coisa, né, e já vai ali querendo acabar com a raça deles, né, que ele tava pistola da vida, ele tava apenas tentando justificar a sua falha. E quando ele tava ali se aproximando, né? Ele pensando, deve ser aquele ranking, ele sabia essas coisas, ele tinha. O Dio vai lá e dá um nocaute nele, né? Ele derruba ele no chão. O Dio, obviamente, não ficou nada feliz com aquela chegada do Kim ali, até porque ele trouxe os elfos do gelo junto, que estavam usando furtividade, né? Só que o Dio acabou percebendo por conta da mana deles e falou para eles se revelarem. Os elfos do gelo se revelam ali e o líder deles aparece, né? O Baruka, e ele começa a falar ali e o Dio acaba por entender a língua deles, né? Até conversa ali com eles. O Baruka fica de certa forma surpreso, né? Pô, tem um humano que entenda eles ali. E o Dio percebe ali que mais ninguém tava entendendo, né? Tanto que a Regina pergunta depois pro Dio, você consegue falar a língua deles, né? Só que o Dio não responde, ele imagina que deve ser por conta do sistema, né? O Baruka fala que tinha um colega dele que tava interessado em lutar com o Dio, e o Dio vai lá e já corta a cabecinha dele instantaneamente ali. E o Baruka fica impressionado com aquele ar interessante, o Dio também parte pra cima dele, ele consegue se defender do golpe do Dio e vai achando as coisas cada vez mais interessantes, ele tá achando interessante todo aquele desenvolvimento. O Baruka até volta a conversar ali com o Dio e até pergunta ali por que o Dio está fingindo, né, ser um humano. Só que o Dio não entende aquele questionamento, como assim não sou humano? Aí o Baruka fala, você não deve ter percebido ainda. Então o Baruka vai explicando ali algumas coisas, ó, a gente escuta uma voz na nossa cabeça que manda a gente matar humanos. E o Dio fica ali pensando, bom, isso deve ser o sistema, e como eu sou um jogador, talvez o sistema não esteja mandando eles me matar, né? Porque o Baruka fala ali que o sistema não estava falando pra matar o Dio, né? Tanto que ele tenta fazer um acordo com o Dio, ó, se você deixar esses humanos atrás de você com a gente, né? Se você entregar eles, a gente deixa pra lá.
a gente te deixa livre, né? A gente não toca em você. Tentando fazer ali um acordo. E o John então tenta perguntar quem eles são, né? O que exatamente eles são. Só que no momento em que o Baruca vai começar a responder isso, acontece algo, é como se a fita fosse rebobinada, ele meio que trava e volta a falar o que tinha dito antes, né? A questão da cor. Ó, se você entregar esses humanos aí pra gente, a gente te deixa aí. Sim, o Joe percebeu que tinha alguma coisa estranha, como se tivesse uma limitação que não permitia eles falarem a verdade ou falarem algo que não devia. Tem alguma limitação ali neles. E o Jin, obviamente, já vendo que não ia conseguir arrancar a resposta deles, simplesmente se nega a entregá-los. E aí vai começar uma batalha campal, né? Porque o Baruca tá em seu exército e o Jin invoca o seu exército das sombras. E aí os outros ali surpresos com aquele exército das sombras surgindo, meio que se questionam se aquilo foi o caçador Sung, né? Se foi o Jin. E ela pega e fala, vamos sair daqui que a gente aqui no meio não vai ajudar em nada. Então ela se retira ali. E posteriormente, em determinado momento, a Song até pergunta se as raids geralmente são daquele jeito. E a Raidin fala que não, que se fosse daquele jeito ela nunca teria participado. Ou seja, o que estava acontecendo ali era algo anormal. Enquanto eles estavam tentando fugir, inclusive os elfos do gelo tentavam atirar neles, né, matá-los, e o Jinho ia lá e cobria eles, protegendo as costas. Ficou lá o Jinho com seu exército fazendo a limpa nos elfos de gelo, enquanto os três iam buscar algum abrigo. O Jinho vai ali analisando a situação conforme a luta vai ocorrer, né? Ele percebe da desvantagem, ele sabe das desvantagens dos seus soldados da sombra, que toda vez são derrotados para se regenerar, consome bastante mana dele. E se a luta se prolongasse bastante, ele poderia ficar sem mana. Então ele estava meio que entendendo ali a confiança do Baruca no seu exército. E ele viu também que o Baruca era alguém extremamente perigoso, alguém até mais forte que ele. Ele estava pensando, bom, mesmo se eu lutar junto com o Ygritte, eu vou ter dificuldade. Então eu estava pensando que ia precisar de mais alguém, ia precisar de ajuda, né? E essa ajuda não poderia ser de uma sombra comum. Tinha que ser algo mais especial, mais forte, para poder ajudar ele a derrotar o Baruca. Então assim começa o confronto dos dois comandantes de exército, né? O Baruca contra o Jinho, começam a trocar golpes. No decorrer dessa batalha entre os dois, né, os magos do Jinho lançam uma enorme bola de fogo, né, um meteoro ali em cima do Baruca, ganhando algum tempo pro Jinho. Enquanto isso, o Kim, ele levanta, né, desperta, fica se perguntando quem acertou ele, né, imagina que foi o Jinho, e ao ver o Jinho ali à frente dele, já pega a sua arma e corre pra cima do Jinho pra matar ele. Enquanto isso, o Baruca saía também das chamas, né, que o haviam acertado, e corre pra matar o Jinho. Então o Jinho tá lá no meio, cercado por esses dois que estão tentando atacar ele. O Baruca até comenta, tá vendo, até os humanos te abandonaram. Então o Jinho evoca o Ygritte, que cria ali meio que uma neblina com a neve, né, algo para tampar a visão do Baruca, e dentro dessa neblina, né, desse tornado de neve que ele fez ali, lá dentro o Ygritte mata o Kim, e após o Kim morrer, o Jinho já extrai a sombra dele, invocando assim uma sombra poderosa, né, cujo qual dá o nome de Iron, e o Iron parte para cima do Baruca. Agora o Jinho tem duas sombras poderosas, né, acima da média, para enfrentar ali o Baruca. A princípio, o Baruca fica só lutando com o Iron, que tinha usado a sua skill, né, de provocação para chamar a atenção dele. Então tava ali lutando contra ele, só que quando a skill tava perdendo efeito, né, o Baruca até comenta, esse cara aqui não é o suficiente para me entreter, né, para me divertir. Vocês dois também vêm, né, chamando o Jinho e o Ygritte pra batalha, sim, os dois também entram na batalha, né, formando assim um 3x1. Então a batalha tá ali se desenvolvendo, o Iron usa de novo a sua skill de provocação para chamar a atenção do Baruca. O Ygritte tenta aproveitar a oportunidade para atacá-lo, o Baruca esquiva, então o Jinho chega e consegue acertar ele. Entretanto, mesmo naquela comoção toda, o Baruca escapou de um golpe fatal, né? O Jinho conseguiu fazer um dano dele, mas não foi um dano muito fatal. E ali o Baruca até falei pro Jinho, né, você tá me subestimando muito, né? E o Jinho comenta que realmente ele é forte e aponta pros soldados do Baruca, você é forte, mas e teus soldados? E os soldados do Baruca estavam lá sendo todos massacrados pelas sombras do Jinho. Quando o Baruca vai então atacar ali o Jinho, né, que tava, o Baruca já ficou irritado com aquilo lá, parte pra cima do Jinho, o Jinho acaba jogando sua daga nele, o Baruca esquiva, né, até critica ali, né, o Jinho por se livrar da arma dele, só que o Jinho usa sua habilidade para controlar a arma e fazer ela voltar na direção do Baruca, que consegue se defender dela. Entretanto, acaba dando uma brecha ali pro Jinho invocar o Iron, que o segura, e com o Iron segurando ali o Baruca, os magos do Jinho lançam uma magia de fogo extremamente forte, né, explodindo ali o local, mas o Baruca, ele consegue sair dali vivo, ficando irritado, né, putaço da vida. Ele fica irritado por conta daquilo que tá acontecendo, né? Ele despedaça ali o Iron e sai do meio das chamas agora com algumas feridas aparentes, né, sua roupa ali tinha ido pro espaço, só tava com uma calça. O Jinho aproveitou esse momento de ira do Baruca, né, e usou sua habilidade de furtividade para se aproximar dele e perfurá-lo com a sua adaga. E o Jinho lhe fala pra ele que acabou, então invoca o Iron, que esmaga o Baruca com o seu machado. Então o Jinho confirma que derrotou o Baruca, mas mesmo assim o Iron continuou batendo lá nele, né, esmagando ele. Tanto que o Jinho tem que chamar a atenção dele. Falei, para, acabou, já tá bom. Já terminou, né? Então vendo ali que o Iron é um cérebro de músculos, né? Só tem músculos, não tem cérebro nenhum. O Ygritte também pega, se retira dali, e o Iron fica ali vibrando já, junto com as outras sombras, né? As outras sombras parecem também não ser muito inteligentes, ele fica ali comemorando a vitória. Então o Jinho se dirige aos outros três. E o Jinho falei que já tinha acabado, né? Que agora eles poderiam sair do portal. E eles obviamente ficam felizes. E o Jinho iria ali tentar extrair a sombra do Baruca. Entretanto, é algo que ele não consegue realizar, mesmo usando as 3 tentativas. Do lado de fora já haviam se passado 7 horas, né? Ou seja, os caras já estavam lá dentro há uma semana. O gerente Han falando ali pro pai que podia ir embora, né? Que quando tivesse alguma novidade
ele relataria, mas o Bike se recusava a dizer que enquanto tivesse gente da guilda dele lá dentro, ele iria ficar pelo menos até o amanhecer. E então, né, o portal começa ali a voltar ao normal e as pessoas começam a sair. Entretanto, sai apenas a Redin, o caçador de ranking C, e os dois de ranking E que tinha ido lá, né? E o Bike tava pensando que era o Kim que ia sair dali, que o Kim tinha conseguido contornar a situação. Então ele fica extremamente surpreso ao ver que apenas os caçadores de ranking mais baixo conseguiram sair dali com vida, enquanto isso que os outros todos morreram lá dentro. O Dio tá tentando sair dali, né, com a Song Yi, só que o Bike já vai, segura ele, Dio, pera aí, eu quero falar com você, segura aí, eu quero falar contigo, quero saber quando você vai. Só que o Dio fala que não tem nada pra falar, né, pra ele perguntar pros caçadores da guilda dele, só que o Bike, né, tenta intimidar ali o Dio, né, ameaçar, põe a mão no ombro dele e começa a transformar ele e soltar as garras pra ameaçar o John a ficar ali. Só que o John olha pra ele também com aquela cara ameaçadora dele, falando: meu camarada, beleza, você perdeu gente, mas isso aí não é problema, você tem que descobrir isso e resolver isso aí com os membros da tua guilda. E na verdade você tem que ser grato, porque os dois que saíram vivos, eu que trouxe, tá? Então você devia dizer obrigado em vez de ficar me ameaçando, porque os que estão vivos é graças a mim. Então aí o Bike solta o John, né? Pede desculpas ali, agradece. E o John se retira ali com a Song Yi e o Bike vai ali falar com a Redin. O Bike pergunta ali pra Redin, né, o que deu naquele rapaz, né? O que deu no John, né? Que ele não era sociável. E Redin fala ali que após derrotar o chefe, ele acabou ficando de mau humor. E esse mau humor do Dio é porque ele não conseguiu a sombra do Baruka. A única coisa que ele conseguiu foi a adaga dele. Então, assim, o Dio tá pensando, pô, tive um trabalho do caramba e o retorno, né, o lucro foi pouco, né? Afinal, ele queria a sombra do Baruka, que era extremamente forte. Entretanto, era forte demais pro Dio conseguir extrair ela, né? Ele não conseguiu, ele falhou nas 3 tentativas. Mas a Redin disse que o Dio não é uma pessoa ruim, né? Ele provavelmente só tava exausto, cansado. Por isso aquele mau humor dele, né? Mas que era uma boa pessoa. E o Bike sai dali, tá dizendo pro gerente trazer o Dion para a guilda dele, custe o que custar. O Dion então deixa a Song na casa dela, né, que começa a chamar ele pelo nome, né, de Dion agora, e não mais de moço, ou senhor, dando mais uma proximidade para ele, né, ficaram mais próximos, então até logo pra ele. Então ele volta pra casa, volta pensando na recompensa dele, que foi apenas a adaga, né, não conseguiu a sombra do Baruch. Quando chega em casa, tá lavando o rosto antes de comer com a sua irmã. E tá lá pensando que aquela foi a terceira vez que ele matou alguém, e depois disso, né, já no outro dia seguinte, o Dion sai ali e se encontra com o Jinho, né, pra eles poderem seguir a rotina dele de explorar masmorra, né, raids. O Jinho fala que eles vão passar pra pegar alguém, né, no caso era Song Yi. Aí o Jinho tá vendo ali que os dois estão bastante próximos, né, ela pega, chama lá, tá chamando ele de Jinho, tá mostrando proximidade. E ele vai escutando ali uma conversa, ontem à noite, não sei o que, foi dormir tarde, não sei o que, você foi embora tarde, não sei o que. E ele escutando aqui, pensando, meu Deus, o que tá acontecendo aqui, por que esses dois estão tão próximos, né? Então ele pensa ali que os dois estão numa relação mais íntima, né, que rolou algo entre eles na noite passada. Ele tenta falar, pô, chefe, né, ela é menor de idade. E o Dilma, e daí? E o cara fica esperto, como assim? É menor de idade, você tá ainda tratando menor de idade. Na cabeça dele, né? Ele tá achando que tá acontecendo alguma coisa. Ele fala, não, deixa pra lá, seguir a viagem, né? Melhor não se meter nesses problemas. E sim, acaba o episódio, né, com os três indo lá pra aventura dele, né? Pras masmorras, com esse mal entendido aí acontecendo. Foi isso que aconteceu neste segundo episódio, né? Ele terminou o arco do filme, que saiu há pouco tempo aí, que foi meio que um compilado, um resumo da primeira temporada. Mas este arco aqui do Portão Vermelho, eles cortaram bastante coisa, seja no anime, no filme, né? No filme mais ainda, que foi mais um resumão, mas no anime também tiraram muita coisa, né? A questão do gerente Han não foi tão explorada assim, cortou muita coisa. Tem gente que, quem não leu o manhwa, ficou meio perdido, eu mesmo que já li há muito tempo, tava meio perdido. A pessoa, pô, esse cara não tinha mais destaque, apareceu um pouco mais. Enfim, eles cortaram algumas coisas, deram uma rushada, mas ainda assim ficou bom, a animação continua de alta qualidade, a batalha novamente foi muito boa. E foi isso que aconteceu nesse episódio. Me digam o que acharam dele, se gostou do episódio, o que tá achando da obra até agora. Se gostou do vídeo, dá like, se não gostou, dá dislike. Tchau e até a próxima.